está aqui, na distribuição. Tudo isso é pago porque é consumido pelos consumidores. Bom, então, novamente, nós temos os custos que a tarifa paga, né? O que a tarifa paga? A tarifa vai pagar esses custos, os custos não gerenciáveis, e os custos da distribuição, como eu mostrei na figura agora. Vamos começar com os custos, vamos detalhar agora os custos não gerenciáveis. O custo da energia. O custo da energia nada mais é que o montante de energia vezes o preço pago por essa energia. Esse é o custo da energia. Bom, como é que vem? Vamos começar pelo preço. No caso do DMEI, ele é praticamente suprido, na sua totalidade, quase 98%, é suprida pela RGE. E o que a RGE cobra do DMEI? Cobra uma tarifa que é calculada pela ANEEL no momento do reajuste da revisão da RGE, que vai acontecer em junho. Inclusive, os valores que nós colocamos como custo agora são valores provisórios, são valores que nós fizemos uma previsão. Tá? Esses custos vão ser melhor avaliados no momento do reajuste da RGE em junho, enquanto que a revisão do DMEI será em julho. Okay? Mas vai ser bem aproximado mesmo do jeito que já está. Esse estudo já vem sendo feito por nós já há algum tempo. Então nós já temos o preço e agora nós precisamos do montante. E quanto então que a concessionária precisa comprar de energia para suprir os seus consumidores? Os nossos consumidores, nós somos o mercado, nós somos a indústria, né, o rural, nós somos o comércio, nós somos os residenciais. Acontece, como eu mostrei para vocês na figura anterior, quando sai da geradora até chegar à nossa residência, a energia ela vai passando por esses fios, por os leões, né, da transmissão, pela distribuição. E essa energia, ela é dissipada. Ela é dissipada quando nós ligamos um aparelho elétrico, às vezes o fio não esquenta. Esse calor nada mais é que energia dissipada. E essa energia dissipada é a famosa perda técnica. Ou seja, se eu colocar aqui no mercado, para eu suprir esse mercado, eu vou ter que comprar um pouco a mais porque ele vai se perder. Esse valor é calculado, é estudado pela ANEEL e esse percentual de perda técnica, ele é um percentual regulatório. Esse percentual também é definido pela ANEEL e é definido nesse momento agora da regulação, da revisão tarifária. Além disso, existe uma outra perda chamada perda não técnica. Essa perda não técnica acontece quando há um erro da leitura do relógio, o relógio é fraudado, há o furto de energia que a gente conhece como gato, ou não há leitura, mas foi uma energia consumida. A distribuidora ela precisou comprar essa energia e ela não recebeu tarifa sobre essa energia que ela comprou. Então, ela vai precisar comprar e esse valor também de perda técnica também é estudado, é calculado pela ANEEL e esse percentual também é um percentual regulatório. Não é quanto é medido e não é quanto também a empresa acha que deva ser. Tudo isso é calculado. Sobre perdas técnicas a gente vai falar um pouco mais. Então, o montante de energia, para o custo da compra de energia, o montante vezes o preço, mercado, mais perdas técnicas e perdas não técnicas. No caso das perdas não técnicas, o que acontece? Como é que é feito o cálculo? Na rede de distribuição da distribuidora, nós calculamos quanto que foi de perdas. Subtraímos as perdas técnicas medidas, ou seja, aquilo que foi problema das leis da física, que foi dissipado, aquilo que a gente conseguiu medir, e essa diferença nós temos como as perdas reais não técnicas da distribuidora. No caso do DMEI está em 5,2%, 5,02%, e é muito baixo. Mostro para vocês por quê. Mas mesmo assim, como o Serrato estava falando, nós trabalhamos com base em comparação. Pegamos empresas de mesma complexidade socioeconômica, fazemos uma comparação e vemos o que seria mais eficiente. Para onde, que empresa que consegue combater o seu furto, o seu erro de medição, os seus problemas nos seus relógios. Então, essa empresa ela passa a ser nossa empresa modelo, nosso norte. E aí a gente pede que as outras empresas de mesmo nível complexidade socioeconômica
corra para lá. No caso do DEMEI, nós queremos que ela saia de 5 e chegue em 3,62. No norte, para vocês terem ideia, essa perda real aqui está em mais de 100%. A ANEEL reconhece na tarifa em torno de 40% a 50%. Certo? Isso aqui, esses valores aqui são ínfimos, praticamente assim, a gente não considera algum problema. Não tem problema realmente nenhum. Mas há espaço para melhorar. E se há espaço para melhorar, vamos melhorar. O outro custo que nós temos, além da compra de energia, é a transmissão. Como eu falei para vocês, tem os linhões, a distribuição, e aqui nós chegamos os linhões e a rede básica, que a rede básica nada mais é que o Sistema Interligado Nacional, que liga todas as regiões e faz intercâmbio da geração em todas as regiões do país, e isso independe, né, se está chovendo no sul, seca no norte, no nordeste, o importante é que tenha energia para todo o país. Nós vamos falar isso também mais à frente no momento das bandeiras. Esse pagamento, como é que custa? Custa também uma tarifa, que é calculado pela ANEEL, inclusive é calculado também na minha superintendência, multiplicado pelo montante de energia que passa por aqui. Existe esse uso aqui, o uso da distribuição, que na verdade é um uso que uma distribuidora está conectada em outra distribuidora, certo? E a DEMEI não tem esse custo aqui. Então, o custo do transporte do DEMEI somente é o custo da rede básica. Em relação aos encargos setoriais, nós temos 7 encargos setoriais, como eu falei, são de promoção de política de governo e são feitos em lei, e eles utilizam somente o fator gerador, que seria a energia elétrica, para fazer essa cobrança. No caso, o mais importante para a gente seria a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, e essa conta, ela é responsável, no caso do DEMEI, ela representa 11,10% da receita do DEMEI, e ela é responsável pela pagamento dos subsídios, da tarifa social, do Luz para Todos, da universalização, enfim. E também foi responsável pelo pagamento de quando a gente teve lá em 2015 uma escassez hídrica, ela foi responsável pela ajuda de custo às distribuidoras inicialmente e responsável também pelo grande aumento que teve em 2015 nas tarifas de energia elétrica. Foi esse encargo aqui. Agora falamos dos custos não gerenciais, agora vamos falar do custo da distribuição, que é o custo do DEMEI. Bom, os custos são divididos em 2 custos, os operacionais e os investimentos. Os operacionais, nada mais é que são os custos da manutenção da empresa, do pagamento dos seus funcionários, da sua sede, da manutenção das suas redes e linhas, subestações, do pagamento das equipes de operação, de manutenção e também do teleatendimento. E como é que esse custo operacional também o que o DEMEI, a concessionária, fala para a gente, olha, eu gasto tanto e isso tudo vai para a tarifa? Não. Como nós falamos, tudo é comparado, tudo é estudado. Nós estudamos e pegamos um número de empresas que teria uma classificação, uma fronteira de custos próximos, de realidades próximas, e achamos o custo, a faixa de eficiência, que teria um limite superior e inferior. Caso a empresa esteja com custo operacional na tarifa, o percentual dela dentro da tarifa, dentro dessa faixa operacional, então é considerado que o custo é eficiente e esse custo todo vai para a tarifa. No caso do DEMEI, ela está acima do custo operacional eficiente. Então, nós vamos fazer uma trajetória percentual, aquele componente T que estava lá no primeiro slide, em torno de 3,49%, que será descontado ano a ano do custo da distribuição total, quando ele for
atualizado pelo IPCA, de modo que ao final dos 5 anos ele vai chegar no limite superior do custo operacional eficiente. Então, nós vamos fazer com que a DEMEI, a gente vai apertar o parafuso em 3%, descontado da... A gente tem o custo operacional, a gente tem o custo da distribuição, todo ano vai atualizar pelo IPCA. E aí a gente vai tirar 3,49. É como se a DEMEI tivesse uma remuneração anual menor que a inflação. O outro lado dos custos também é o investimento, e aí como até o Serrato já falou, é a expansão do setor, né, atendimento aos novos clientes e também atualização tecnológica, substituição, porque tudo isso precisa ser feito para que tenha qualidade, para que a cidade cresça, toda a área de concessão ganha novos consumidores, eles precisam ser atendidos com qualidade, então precisa de remuneração desse investimento. Agora vamos para os próximos resultados da revisão tarifária. Bom, aqui como eu falei para vocês, eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. O efeito médio que nós estamos calculando na tarifa está em 20,48. Que 20,48 é esse? Basicamente, nós temos 3 componentes que estão chegando a esse valor, para ficar muito simples. Primeiro, nós temos os custos da transmissão, que quando eu mostrei a transmissão para vocês acabei não dizendo. Lá em 2013, quando nós tivemos a revisão extraordinária para baixar o preço das tarifas, que foi em torno de 18%, teve uma renovação dos contratos de concessão das geradoras e das transmissoras. No caso das transmissoras, porque elas estavam com os ativos bem depreciados, mas elas tinham alguns outros ativos. E esses ativos precisavam ser indenizados, precisavam ser remunerados. Nesse caso, agora, por força da portaria 120 de 2016 do Ministério de Minas e Energia, vai ser amortizado essa remuneração desses ativos. Então, por isso que está tendo um custo a mais. Isso para todas as concessionárias está tendo um custo a mais no item da transmissão. Esse custo, ele depois, nos próximos anos, como todo ano a gente calcula o custo de transmissão, ele já vai chegar nesse novo patamar e aí a variação vai ser normal de mercado, como tem acontecido sempre. Tá? A gente vai só mudar o patamar. Os encargos setoriais teve uma queda, basicamente por causa que a CDE, ela que sempre comanda, ela caiu. O custo de aquisição de energia também, pelo que a gente está calculando em cima da RGE, vai ser um aumento ínfimo, menos de 0,5%, ou seja, esses são os custos não gerenciais. O custo da distribuição está em 5,37%. Esse custo também é um outro custo que está ajudando a somar aqui no 2048. Mas por quê? Esse custo, ele está tendo uma equalização de muito investimento que foi feito nos 4 últimos anos. A gente agora está chegando nesse equilíbrio para fazer a remuneração em cima desses investimentos. Esse custo, ele vai ser blindado, tá? E aí, a cada ano, vai sofrer a atualização do IPCA, descontado do fator médio de produtividade, dentre eles, aquele componente da trajetória dos custos eficientes, como falei, de 3,49. E agora surge para a gente aqui, eu falei que os custos eram não gerenciais, distribuição, e de repente surgiu aqui para a gente componentes financeiros. Componentes financeiros, ele não faz parte da cadeia produtiva da energia, mas ele entra todo ano fazendo receita, ou tirando receita da concessionária, da tarifa, da seguinte forma. Nós hoje estamos fazendo uma previsão para 12 meses. Eu vou dizer quanto vai ser a receita da distribuidora para daqui a 12 meses, quanto que ela vai pagar de energia, dizendo que todos os consumidores dela vão existir e que eles vão pagar. Então, tudo isso é uma previsão para daqui a 12 meses. E eu agora também estou fazendo uma avaliação do que aconteceu de 2016 até agora. Esse encontro de contas entre o que foi previsto em 2016 e o que foi realizado
nos custos gerenciais, nos custos não gerenciais apenas, isso que a gente chama de componentes financeiros. Como é uma conta do ano, do momento, do ano que vem, quando chegar em 2018, vão olhar para 2017 e vão fazer de novo esse encontro de contas, sempre vai ter uma entrada de componente e uma retirada da tarifa. Porque esses valores estão em comparação com a tarifa vigente agora. Então, o que está entrando? No ano passado, nós fizemos uma avaliação a menor de 2,98. A tarifa teria que ter sido 2,98 como foi realizado ao longo do ano, dos últimos 12 meses. A distribuidora, ela pôs do bolso, podemos dizer assim, 2,98, então nós vamos devolver isso para ela agora, na tarifa. Enquanto que de 2015 para 2016, houve 8,24, a gente tinha posto e nós retiramos em relação à revisão extraordinária de 2015. E agora esse valor está saindo da tarifa. Então, eu sei que é um pouco complicado, realmente mas é esse mecanismo. Entra e sai todo ano esse ajuste de contas. Totalizando todos esses custos, nós temos 20,48%. Mas não é igual para todo tipo de consumidor. Porque a tarifa ela é estruturada e os componentes são estruturados, os componentes de custo, dependendo do tipo de consumidor. Se está mais próximo ou não da rede de distribuição, se ele se tem mais consumidores para poder dividir os custos dele, enfim, se ele usa mais poste, menos poste, mais fio, menos fio. Existem várias formas de você estruturar a tarifa por tipo de consumidor. No caso do A4, nós vamos ter o efeito de 27%. E por que o A4 é bem maior que os outros? Porque o item transmissão, que é aquele que eu falei da amortização, da remuneração dos ativos lá de 2013, ele tem um peso muito maior que tem os de baixa tensão. Por isso que o efeito dele está sendo maior. E isso está ocorrendo também para todas as empresas. E nos de baixa tensão, onde estão os de residencial, está em torno de 18% a 20%. No total médio, 20,48%. Ok. Bom, aqui eu vou tentar correr um pouco mais, mas vamos lá. Aqui nós temos o gráfico da evolução da tarifa do DMEI. Eu posso mostrar aqui várias coisas que resumem o que eu falei com vocês. Em 2009 nós tivemos revisão, mais 4 anos, revisão em 2013, mais 4 anos, revisão em 2017. A partir de agora, que teve renovação do conta de concessão, vão ser 5 anos e aí a gente vai chegar em 2022. No período entre uma revisão de 2009 e 2013, nós tivemos 3 reajustes. Então, entre 2013 e 2017, 3 reajustes. Além disso, nós tivemos as 2 revisões extraordinárias, que calhou de acontecer em diferença de 2 anos e calhou também de acontecer uma em cada período do ciclo. Não significa que isso vai ocorrer, tá? O que aconteceu em 2013? Como eu falei, nós fizemos a renovação dos contratos de concessão das geradoras e das transmissoras, que estavam com os ativos muito depreciados e podemos baixar as contas, as tarifas em torno de 18% a 20% no Brasil todo. E o que aconteceu em 2015? Em 2015 teve uma grande escassez hídrica e aí nós tivemos que as distribuidoras tinham que comprar energia de geradoras mais caras, como as térmicas, e esse valor mais alto teve que ter sido transferido para as tarifas. E aí nós tivemos tarifas mais altas em 2015. Para vocês terem ideias, aqui são as tarifas da DMEI para B1 residencial, para o grupo B1 residencial. Essas linhas elas são da inflação IGPM e IPCA, historicamente sempre abaixo do IGPM e IPCA, batendo em 2015, justamente porque foi o grande aumento que teve, mas agora, em 2017, a previsão está em R$ 500,17, são de 426 para 500 o megawatt-hora. Agora vamos partir para os indicadores de qualidade. Bom, nós falamos de
que estamos pagando, agora nós vamos pagar por quê? Pela qualidade. E todo consumidor, todos nós, na nossa conta de luz, nós temos as nossas... nós temos os indicadores individuais de qualidade. Nós temos o dia que a quantidade de horas que o consumidor fica com a energia, com a interrupção da energia, a frequência, que seria o número de vezes que isso acontece, e o DMIC, que seria o número de horas de maior interrupção experimentada pelo consumidor. É feita em toda a área de concessão, todo consumidor tem. A média desses consumidores, nós calculamos o DEC e o FEC, como já foi falado até pelo Fernando. Esses indicadores são calculados e já vêm sendo estudados e calculados, e eles vão ser definidos para todo o ciclo, agora nesses próximos 5 anos. O início deles começa em 2018 e vai até 2022. Historicamente, aqui os limites que a ANEEL impõe e aqui é a DEMEI. Excetuando 2011 e 2013, na duração média, a DEMEI tem se comportado abaixo das metas, excetuando esses 2 anos. E aqui nós temos as metas a serem definidas agora para o próximo ciclo. Tanto que nós definimos abaixo, e isso é feito por comparação, é feito vários outros estudos, que há espaço para melhoria, tanto que ela vem nos últimos anos do último ciclo bem abaixo da média, dos limites. Temos o FEC também, que é a frequência, o número de interrupções que ocorre, e excetuando 2011, 2012 e 2014, também sempre abaixo, permitindo que a gente consiga também diminuir. Apertar um pouco mais essa meta. Essas metas também são bem baixas, não há nenhum problema, como vocês viram, apresentado pelo Fernando, é uma empresa que